Paz do Senhor, amados, queridos em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um de você que está escutando, que vai escutar uma mensagem da parte de Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente os vossos projetos, os vossos ideais. Tirando alguma dúvida aqui, de acordo com os nossos humildes conhecimentos dentro da Palavra de Deus e dos ensinos de Cristo Jesus, segundo os Evangelhos narrados pelos 4 escritores dos Evangelhos, mas nas cartas de Paulo, sobre oração, sobre orar, buscar ao Senhor. O que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos mostra a respeito de orar. E pessoas têm buscado muito fazer peregrinações, orando, orações nos montes. Então nós vamos falar alguma coisa nesse sentido, baseado nos ensinos de Cristo Jesus, baseado nas narrações contidas no Velho Testamento, que são histórias dos antigos, e até chegando em Cristo, o que esse Cristo ensinou. Quem é cristão, como é que deve seguir esse ensino e os passos do Senhor propriamente dito. Para nós meditarmos no texto, depois fazer referências de outras bases das Escrituras Sagradas, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 19 a seguir. Isso aqui é um encontro de Jesus Cristo com uma mulher, mais precisamente uma mulher samaritana, com Jesus, no poço de Jacó, ali onde ambos foram para recolher um pouco de água. Diz assim o texto no versículo 19 do Evangelho de João, capítulo 4. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem e que nem neste monte, nem naquele monte, ou seja, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais porque não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vejamos, de uma maneira bem simples, bem tranquila, nós podemos lembrar também do que diz o Salmo 139. Leia, busque referências na Palavra de Deus, precisamente no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da graça, como nós estamos. Mas vamos buscar o Velho Testamento para ver o que fala também. No Salmo 139, Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes meu sentar, meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tal alta que não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que lá tu está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disseres de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-os no meu ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito, maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Ou seja, Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas, Ele sonda, Ele sabe de tudo, está em todos os lugares. Precisamente se você for em qualquer lugar, se você é uma pessoa espiritual, e onde tu estiveres, Jesus diz assim para ti, Mateus 5, 13 e 14, você é sal, você é luz, você reflete a luz de Deus e você é tempero dessa sociedade tão corrupta que está. É simples. Então, se você por acaso vai a tal lugar, a tal cidade, se você achar de bem ali orar, ore. Se você ir até a praia e ali achar bom estar ali para fazer uma oração, faça. Deus está ali. Se você subir na serra e tiver a vontade e necessidade e sentir de Deus de orar, ore. Deus está ali. Se você descer uma cascata, fazer um rapel, e ali fizer a oração no meio da descida, Deus está ali. Deus está no meio do mato, está em cima da árvore, está na cidade, está em todos os lugares. Não precisa especificamente subir a um lugar determinado e lá fazer uma peregrinação. Mas ainda vamos para o que Jesus ensinou. Mateus 6, no verso 5, Jesus dá um ensino para os seus discípulos, e para nós fica essa referência. E quando orares, não sejais como os hipócritas que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para ser admirado pelos outros, com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após fechar a porta do teu quarto, ora ali ao Pai que está em todos os lugares, e Ele em secreto Ele te escuta, e Ele vê em secreto, te responde, te recompensará de acordo com a vontade plena dEle. Não useis de vãs repetições, como os fazem muitos pagões, pois imagino que devido às muitas repetições o Senhor vai cansar de tanto ouvi-las e de repente vai respondê-las às suas orações. É ensino de Cristo, então eu sou baseado em Cristo, o Cristo que me ensina o que eu devo fazer e como devo fazer. Mas aí, amados, aí nós temos pessoas que são místicas, que trazem das suas idolatrias do passado, que já foi limpo por isso, pelo sangue de Cristo, foi lavado, foi regenerado, foi transformado, foi liberto dessas condições e superstições. Mas aí nós temos os místicos, que fazem misticismo religioso de peregrinação, e aí há confusão. E aí quando sobem, ficam super-heróis, super-obreiros, super-crentes, super-evangélicos, super. Porque eu subi, porque Deus falou comigo, e lá eu vi o fogo pegar no capim, e há fogo, manifestação, e depois descem do monte vangloriando-se disto. E ainda dizem para aqueles que não foram lá que eles não têm a graça e não têm o Espírito Santo e não receberam a virtude porque eles não fizeram essa peregrinação e não subiram lá no monte, porque lá no monte Deus está. Deus está em todos os lugares. Se tu queres orar em secreto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao Senhor. Se tu subires por acaso, for passar para ir na roça, for subir a serra, for fazer uma caminhada, for fazer uma trilha, se tu sentir Deus, ore, lá Deus está. Mas não faça isso como peregrinação, como vício, como misticismo, como coisas pagãs. Aí você daqui a pouco vai aparecer um anjo de luz para você e vai falar: este evangelho aqui não vale mais. E aí você não aprende o evangelho, não anda no caminho da graça, não conhece Cristo e está se formando um grupo de heresia. Não conhecendo a verdade, porque a verdade é que liberta a nossa alma dos erros, das paixões carnais, das coisas mundanas. E aí as coisas mundanas, as pessoas falam sobre cabelo, sobre vestes, que não tem nada a ver em relação à questão ao pecado, porque pecado é aqui no Brasil e pecado na China é pecado, diferente da
da roupa que você está. Pecado é pecado. Você compreende isso? Você tem esse discernimento, essa compreensão de que pecado é pecado? Roubar, mentir, ser caloteiro, ser idólatra, adulterar de todas as maneiras, enganar o próximo, invejar as coisas do próximo, odiar o próximo, um coração com ira, um coração com mágoa, um coração com rancor, um coração com inveja, um coração cheio de problemas de relacionamento, que não se dá com o seu próximo, que não ama o seu próximo e diz que vê fogo no monte e o seu coração não está queimado. Ainda não sentiu a presença de Deus no seu coração e acha que fogo em madeira, em pau, em folhas é o poder de Deus. Você não sabe o que é o poder de Deus. Jesus fala aos seus apóstolos dizendo, Mateus 22, versículo 29, vocês erram e pecam porque não conhecem as Escrituras, e ainda não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas vamos ensinar, vamos aprender então por que isto, por que essas peregrinações. Aí os antigos, lá na Velha Aliança, tinham os grupos de Jebuseus, amorreus, os gigarseus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os amareus, os amateus, os amatitas e os caftorims, que era todo o povo de Canaã, os filisteus, e cada um deles ali tinha o seu monte para orar, e suas peregrinações, e montariam seus montes de pedras e seus bosques, e levantavam seus postos ídolos ali para Jubal e para Baal e Astarote e outros deuses. Esse é um entendimento, e ali faziam suas orações nos seus montes. E aí nós vamos achar vários tipos de montes que aparecem na terra da Palestina, a qual esses povos faziam suas peregrinações e faziam suas orações, as suas buscas incessantes com fogo e coração. E ali estão os montes de Sião, e ali estão os montes de Moriá, o monte das Oliveiras, onde Jesus ali fez o grande sermão. Temos o monte de Efraim, o monte Ebal, o monte Gerizim, o monte Naftali, o monte de Carmelo, o monte Tabor. Tem tantos montes, o monte de Giboá, o monte Atim, o monte de Gileade, o monte de Bassã, o monte de Pisga, o monte Peor, o monte Sinai. E todos esses montes, esses povos faziam suas peregrinações e faziam suas libações, as suas ofertas, a sua procura por um Deus, era Baal, Astarote, Diana e tantos outros deuses. Nós sabemos que existe somente um Deus, e esses deuses não eram deuses, eram místicos, pessoas pagãs com seus misticismos religiosos. Aí o povo de Israel achou por bem de fazer um monte também, um montinho para fazer as suas orações, a qual essa samaritana tem encontro com Deus. Ei, vocês adoram aqui ou no monte tal? Os seus pais adoram aqui? Ela pergunta, a mulher pergunta, o monte aqui, seus pais moram aqui nesse monte, ou oram lá no monte de Jerusalém? Não, nem aqui nem lá. Deus é Espírito, e importa que adoreis em Espírito e em verdade. Uma diferença tremenda de quem sente a presença de Deus aqui neste momento, nesse quarto agora. Deus está aqui. E Deus também está no monte, Deus também está no fundo do mar, Deus está em todo lugar. Não seja místico, não seja supersticioso. Mas o fogo? Pois é, tem uma questão do fogo que ficou meio em dúvida aí em relação a isso. O que é esse fogo? Nós poderíamos confirmar que o nosso Deus confirmar aquilo que nós sabemos verdadeiramente, que confessa a Deus que Ele é todo-poderoso. Mas Deus fez abrir um mar vermelho, uma nuvem, uma coluna de fogo iluminando as pessoas, os hebreus, para caminhar de noite no deserto, e não sentiam frio. Era Deus.
uma nuvem que cobria eles durante o dia para o sol não espalhante não queimá-los, era Deus que protegia. Uma rocha caminhava do lado, sangrava água para alimentá-los, era Jesus que estava ali, acompanhando aquele povo. Então, Deus se manifestou de diversas maneiras. Esse Deus poderoso agora vai achar que um simples graveto queimando, uma coisa que Deus deixou em perfeita harmonia toda a matéria, toda a natureza, que nos altos dos montes nasce no meio das rochas, das pedras, a água que verte. Ali eu vejo também o poder de Deus, que nasce no meio das pedras, a água que verte pura e cristalina para alimentarmos e matar nossa sede, a nossa e de todos os animais que Deus também fez. Isso é poder de Deus. E essa transformação de matéria, quando existe, que quando os gravetos que se incendiam, você vê uma folha ali com coloração pigmentando o fogo, e aí nada mais é do que um processo natural da decomposição dessa madeira, desse material orgânico que está ali, que Deus assim deixou para que houvesse essa transformação, e ela se decompõe, e a decomposição larga o gás metano, e em contato com qualquer calor externo, há uma formação de brilho que é queima desse gás, e aí brilha como se fosse focos luminosos de fogo. Trazendo para casa isso, tu bota debaixo de uma lâmpada e não brilha, tu leva para o quarto, brilha. E aí fica encurtado com esses muitos símbolos religiosos de fogo estranho, que é somente a decomposição da matéria, que Deus fez tudo numa harmonia perfeita, é de Deus isto, mas não é para ser adorado, para ser reverenciado, para não mudar as Escrituras, no sentido de que orar a Deus em secreto, e Ele em secreto vai te ouvir, meu amado, minha amada. E eu quero lhe dizer mais ainda para você, meu querido, minha querida, que não confunda isto. Em Gálatas 1:8 diz assim, mas ainda se nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ainda que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim mesmo já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja amaldiçoado. Qualquer um outro que apareça, até mesmo um anjo do céu que anuncie outro evangelho recebesse aqui, que seja amaldiçoado. E aí vem com essas peregrinações, com esses ensinos, aonde está escrito? E aí as pessoas se mostram, eu fui lá, não mas em secreto, além de subir, dizem que eu fui, e vi. E o evangelho, onde é que fica? De tanto Joseph Smith ir no monte, no meio da floresta, ele viu um anjo que não era anjo, e o anjo apareceu para ele, não era anjo, que disse, olha, esquece a Bíblia, eu vou te dar outra. E aí veio aí os seguidores dos mormons, com todo respeito, a fé deles. Mas essa Bíblia aqui, daí não vale mais, porque apareceu um anjo no meio do monte, no meio do mato, que está no monte para orar, e aparece um anjo transfigurado a luz, e diz assim, esqueça a Bíblia. As pessoas estão se esquecendo do Evangelho, e estão fazendo essas peregrinações constantes, estão saindo do caminho da verdade. O que está havendo com você? Mas eles falam assim, não, mas o Jesus, ali em Mateus 17, verso 1 e 8, fala-se que houve uma transfiguração quando Jesus subiu ali no monte juntamente com João, com Tiago, seu irmão, à parte ali com Pedro também, e de repente aparecem Moisés e Elias, eles transfigurados de luz, Jesus transfigurado de luz, das vestes resplandecentes, parecia branco como a alva da neve, e ali muita luz sobre Jesus, e aparecem Moisés e Elias, e eles estão conversando alguma coisa entre eles, e os apóstolos ficaram admirados com aquela aparição, com aquele fato, e Pedro fora de si diz, o Senhor, mestre, quer que eu faça uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés? Aí vem uma voz do céu e diz, esse é meu filho amado. Para dizer assim, que Pedro não havia entendido porque ele ficou fora de si. Uma tenda para Moisés. Quem quer saber de lei, fala com Moisés.
Uma tenda para Elias. Quem quer saber de profecia, fala com o profeta Elias. Quem quer saber do sermão da montanha, fala com Cristo. E aí, se tivesse aquele misticismo ali na vida de Pedro, naquele momento, haveria continuidade de subir ao monte, de continuar buscando Elias, Moisés e Cristo. Porque lá tinha uma tenda, aqui tinha outra tenda, aqui outra tenda. E aí nós dizemos o quê? Que Jesus Cristo veio e aboliu esta lei, e toda a profecia foi consumada na vida dele, e a glória dele estava com ele, que veio do Pai para ele, e a igreja que está em Cristo Jesus agora tem essa glória que resplandece para o mundo, porque está em Cristo, porque agora nós estamos crucificados em Cristo, não vivemos mais, mas Cristo que vive em nós. Você entende isso? Você compreende? Você compreende isso? Que isso pode ser uma superstição, um misticismo religioso. E aí nós temos tantas passagens que falam da antiga aliança sobre as questões de montes que os antigos faziam, as suas peregrinações. Mas nós estamos no tempo da graça de Jesus Cristo, quando ele morte de cruz. Em Mateus 27, versículos 51 e 52, ele ali morrendo por mim e por você, meu querido, para você não fazer mais esses sacrifícios de tolo, para você crer que ele morreu por mim e por você, uma morte de cruz, no Monte Calvário. E ali, quando ele entrega o seu espírito a Deus, ele entregando o seu espírito a Deus, ele diz: Senhor, meu Pai, entrego o meu espírito a você, está consumado. O véu do templo se rasga de cima a baixo, dando livre acesso para mim e para você entrar e orar e pedir a presença de Deus, a graça, o amor, a proteção, a sabedoria, o discernimento, a temperança, a fidelidade, a harmonia, a fé e o poder para te dizer quais atitudes e como deve se comportar na sociedade, com o teu próximo, em relacionamento com a tua família, nesta caminhada que Cristo chama para ele essa atenção. Em João 8,31 dizia para os judeus que criam nele: se vocês ficarem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará dessas coisas. Conhece a verdade? A verdade é que liberta dessas coisas. A religião era para aproximar, não está aproximando. A religiosidade não está aproximando, está afastando do caminho. Jesus Cristo não ensinou religião, o Senhor ensinou o caminho. O caminho é da verdade que está nele, a vida está nele. Fora dele não há outra esperança, fora dele não há outro caminho. Se você escolher outro caminho, você está se afastando de Cristo e não está seguindo o caminho de Cristo. Compreenda isto. Fecha a porta do teu quarto, ou abra ela e entra, depois fecha e ore ali em secreto, e o Senhor te ouve. Se você subir por acaso num monte para recolher alguma coisa na roça e colocar no teu calgueiro do teu animal e descer, ore, não tem importância, ore, mas não faça uma peregrinação constante, não leve pessoas para o monte para dizer que lá Deus está em todos os lugares. Não faça peregrinação, não faça misticismo religioso. O Senhor nosso Deus nos libertou disso há muito tempo pela pessoa de Cristo Jesus, quando ele veio e consumou todas essas questões, todas essas libações, todas essas ofertas, todos esses manjares, todos esses sacrifícios. Basta nós obedecermos a sua palavra, a palavra de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria, entendimento, discernimento, temperança, que tu seja fiel para com o Senhor. Que o Senhor te contemple as tuas orações, as tuas necessidades, aonde tu orares, aonde tu estiveres. E que esse ar de superioridade que tu tens no teu coração seja tirado pelo fogo do Espírito Santo, que entre dentro da tua vida, habite no teu coração, na tua alma, que tu seja lavado pelo sangue do Cordeiro, e que tu seja transformado e renovado uma nova criatura constantemente em Cristo Jesus. Mas não uma ponte para o teu irmão, para a tua irmã, seja ela quem for, ou quem for, ele ou ela, não aponte dizendo que você está cheio porque você subiu no monte e viu o fogo pegar. Que o fogo te pegue no teu coração e te regenere por completo,
e te transforme do interior para fora e que exale o bom perfume de Cristo na tua existência. Ande no caminho de Cristo que Cristo ensinou e não precisa estar peregrinando em coisas místicas e religiosas que o Senhor já nos purificou de tudo isto. Ande no caminho da graça, ouça a palavra, leia o Novo Testamento, compreenda os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, de Pedro, leia as cartas e tu vais compreender essa sabedoria que Ele te concede e não lançará em rosto todo aquele que buscar com o coração sincero e aberto para Ele fazer morada permanente na tua vida. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria, te encha com seu amor, com sua virtude, com seu poder. Em nome de Cristo Jesus.